leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar, elas têm manifestações clínicas completamente diferentes, apesar de terem um nome parecido, né? A leishmaniose visceral, ela se caracteriza por uma febre que dura mais de 7 dias e que vai se estendendo ao longo das semanas. A pessoa vai progressivamente ficando mais pálida e o volume abdominal, né, da barriga começa a aumentar, porque começa a aumentar o baço e o fígado. E aí essa pessoa vai ficando cada vez mais desanimada. A leishmaniose tegumentar, diferentemente da visceral, ela não ataca órgãos internos. Ela se manifesta na pele por meio de úlceras, geralmente, que normalmente acontecem nas áreas onde o inseto flebotomínio tem acesso, ou seja, não são áreas em que a pessoa usa habitualmente a roupa, mas sim áreas expostas da pele. Para a leishmaniose tegumentar, os insetos que transmitem os protozoários, eles estão nas matas. Então, geralmente, a pessoa, quando está entrando na mata, ou se ela está próximo da mata, ela deve usar repelente de insetos e também, se possível, roupas de manga comprida, calça comprida, um calçado que não deixe espaço entre a calça e o calçado, tipo uma bota. Com relação também ao manejo do ambiente, em relação a casas que são construídas próximos das matas, ou sítios, fazendas, fazer a limpeza ambiental, porque o inseto ele se multiplica, ele se desenvolve, né, quando há material orgânico úmido, não é na água. É um material orgânico úmido. Então, se a gente retirar essas folhas, dejetos de animais, limpar os terrenos e também fazer a poda das árvores adequada, porque aí os terrenos não ficam tão ensombreados e o sol batendo não vai deixar aquele material orgânico ficar úmido. E aí ele não vai servir para o desenvolvimento das larvas dos insetos, né? Isso vale também para leishmaniose visceral, em que eu falei que o inseto está na mata, mas ele também está no meio da cidade. Então, como eu faço no meio da cidade se o inseto está ali? Limpando os terrenos, cobrindo o lixo, podando as árvores, acionando os serviços da prefeitura, se for necessário, para fazer isso nas vias públicas, para não deixar ficar tudo ensombreado demais, para limpar as folhas em excesso, para limpar o material orgânico dos locais urbanos também. O INE oferece diversos medicamentos que são utilizados no tratamento dessas doenças. Como a gente falou, são 2 doenças diferentes e os tratamentos são feitos com remédios, às vezes até parecidos, o mesmo remédio para as 2 doenças, mas as doses, o tempo de aplicação variam conforme seja leishmaniose visceral ou leishmaniose tegumentar. Para a leishmaniose tegumentar, nós temos mais remédios do que para a leishmaniose visceral, porque alguns remédios para a leishmaniose tegumentar não funcionam bem para a leishmaniose visceral. Um dos tratamentos foi desenvolvido aqui no INE, décadas atrás, pela equipe na época, que trabalhava com os pacientes com leishmaniose, que foi o tratamento intralesional. Esse tratamento só nos últimos anos, desde 2017, foi assumido pelo Ministério da Saúde e mais recentemente ele está sendo cada vez mais utilizado em outras áreas do Brasil com sucesso, né? Então nós nos orgulhamos desse feito do INE. Então nós precisamos disso, que os médicos estejam sabendo que a doença existe, conhecendo os seus sintomas. Por isso que é importante os treinamentos desses profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, para reconhecer a doença. E segundo, que os testes diagnósticos estejam disponíveis, principalmente o teste rápido. A gente tem um teste rápido que revolucionou o diagnóstico da leishmaniose visceral no Brasil.
e que o tratamento possa ser feito de maneira mais rápida possível antes que o quadro se agrave.